Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula que eu estou aqui gravando para vocês. E por que que eu estou gravando esta aula? Para dar boas-vindas aí a quem está adquirindo o e-book Vencendo os Maiores Medos dos Cuidadores de Idosos. Olha só, gente, em mais de 25 anos de experiência na profissão cuidador de idosos, eu precisei vencer, lutar dia após dias, contra vários medos. E eu sei muito bem os principais deles. Por isso que eu criei esse e-book para estar ajudando você, cuidador de idosos em específico. Por quê? Porque eu sou cuidadora. E eu já passei por o que você está passando. E não precisa você passar por tudo isso sozinho. Eu estou aqui para te ajudar. Porque nada melhor do que alguém que já passou, alguém que está ali todos os dias cuidando de idosos para falar com você. E assim você se sentir mais segura. Ou seguro, né? Eu sou cuidadora de idosos com mais de 25 anos de experiência no mercado de trabalho. Sou cearense e hoje moro em São Paulo, há precisamente 5 anos e 4 meses. E aqui eu me especializei, né, na demência do Alzheimer, já atendi vários públicos, várias patologias, várias classes sociais, vários idosos, mas hoje eu dedico meu tempo para cuidar apenas de idosos com Alzheimer. E tenho uma especialização voltada somente para te ensinar o passo a passo, como que você vai cuidar de um idoso com Alzheimer, para você estar ajudando, tornar o dia a dia mais leve aí, do início à finitude. Na especialização, eu trilhei um processo, sabe? Como se fosse um aviãozinho que vai subindo, porque a demência do Alzheimer é dessa forma, gente. Os processos, eles vão evoluindo a cada dia. E tem muitas fases que são desafiadoras. E se você não tiver conhecimento da doença, você não consegue cuidar com qualidade. Então, eu, cuidadora, né, estou aqui, dedico parte do meu tempo hoje para ajudar vocês, cuidadores e cuidadoras de idosos que estão aí nessa profissão linda e que cresce a cada dia. E eu estou aqui para dar as boas-vindas, né, para você que decidiu, que escolheu comprar, né, adquirir esse e-book, que é Vencendo os 10 Maiores Medos da Profissão Cuidador de Idosos, que são desafiadores. E medo, gente, medo bloqueia. Medo impede que você passe para um próximo nível, mas esses medos você precisa vencê-los. E aqui nesse e-book eu explico para você exatamente como que você vai vencer um a um, vai conseguir evoluir profissionalmente para você conseguir adquirir aí uma agenda cheia, ser requisitada e ganhar bem, cuidando de idosos. Isso é possível, cuidando de idosos, sim. E para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para eu ir explicando justamente o passo a passo que tem aqui dentro desse e-book, para que vocês, quando vocês leem, vocês entenderem, né? Por que que eu estou falando isso? Porque eu já passei por esses medos, gente. Tem a introdução, né? Esse e-book está todo trabalhadozinho, com cores, pensado na dinâmica do aprendizado. Então, olha só, eu entendo que para você ganhar bem profissionalmente, né, você precisa se profissionalizar acima de tudo. Você precisa aí ter um parâmetro de como que você vai estar fazendo para você criar a sua marca, para você ser realmente aquela cuidadora de encher os olhos, de desejar do familiar, desejar você no atendimento. Então, você precisa ser desejada por essas famílias que precisam de cuidados, que tem um ente ali que está precisando de cuidado. Então, eu estou aqui para ajudar você nesse processo. Contem comigo sempre, tá, gente? Em todo momento. Podem estar me chamando no direct para eu estar ajudando vocês no que vocês precisarem. Então, eu fiz esse e-book com todo amor e carinho, colocando e pontuando aqui os principais medos, porque são muitos.
mas eu considero esses os principais que impedem você de crescer profissionalmente. E olha só, primeiro você precisa criar sua marca, como eu já falei, você precisa despertar, sabe, o desejo naquele familiar que está precisando dos seus cuidados. Você precisa ter uma comunicação efetiva, você precisa de respeito, dignidade, né, e proatividade. Você precisa realmente de segurança e prevenção para que você consiga passar para o outro aquilo que você faz de melhor. Então, quando você se previne e também previne o idoso de acidentes, de momentos estressantes, de momentos indesejáveis, isso é muito bom aos olhos dos contratantes. Então, nesse primeiro momento tem a introdução, né? E olha só, saber cuidar. O primeiro pilar aqui está como dois, porque é o ponto dois, tá bom? Mas o primeiro pilar de você ser uma cuidadora excelente, você precisa saber cuidar. Se você souber cuidar, isso quer dizer o quê? Que você já cuidou, já tem experiência, já vem de outros atendimentos, e você vai adentrar naquela família e realmente vai saber cuidar, que é preparar uma alimentação, estar ali trocando uma fralda, dando um banho, realmente desenvolvendo um trabalho com qualidade, porque tem muitos cuidadores que realmente não sabem nem trocar uma fralda. Então, quando você sabe realmente cuidar de idosos, não precisa você ter medo, tá bom? Você tem que ter sangue nos olhos para você ir além, desenvolver aí um trabalho maravilhoso. Seja proativo, crie possibilidades no seu atendimento. E o segundo medo que mais persegue aí os cuidadores olha só, o medo do idoso não gostar, né? Nós temos esse medo do idoso não gostar da gente e pedir para o familiar trocar. Isso acontece muito, tá, gente? Por isso que nós precisamos ser proativos, ser amigo do idoso e não deixar que ele nos vejam como inimigo. Então, você vencer esse medo é você estar no dia a dia conversando com o familiar e com o idoso também, sabe? Estar presente, fazendo com que o idoso tenha você como um aliado, como um amigo, e não como uma pessoa que vai impor, que vai impedir que ele faça algumas coisas, que vai ser futriqueiro, que vai ser fuxiqueiro, que vai fazer intriga, que vai proibir o idoso de fazer várias coisas porque ele gosta, mas você, por preguiça ou por não ser aquele profissional proativo, não vai permitir. Isso você vai acabar adquirindo do idoso uma forma não muito boa para você, porque ele não vai gostar de você, vai ficar infeliz e vai pedir para o familiar trocar. Então, ganhe a confiança do idoso. Um outro medo é medo do julgamento dos outros profissionais e dos colegas de trabalho. Olha só, você tem a sua marca pessoal. Eu, Cileuda Santos, tenho o meu jeito de cuidar. A minha proposta de cuidado é minha, é a minha marca registrada. Eu cuido no contexto total. Eu tenho uma holística do todo. Então, eu sou proativa, eu estou sempre presente, eu sou aquela pessoa que vou guiando o cuidado com o idoso conforme a situação vai pedindo. Então, seja esse profissional, e não precisa você ter medo de levar a sua marca, o seu posicionamento, a sua ética profissional aonde você for, por conta de julgamento de terceiros, tá bom? É você que é cuidador, você está ali para fazer o melhor para o idoso e não para se importar com o que vão achar ou pensar de você. Isso acontece muito, tá, gente? Realmente tem muitos profissionais que vai achar que você quer ser mais que eles, que você quer ser a sabidona, mas não dê importância, ó. Trave o seu ouvido para você não ouvir essas coisas. E olha só, decisões decidem destinos. Aonde você decidir estar naquele atendimento, você tem que realmente fazer de tudo para que as coisas mudem, se transformem, seja totalmente diferente. Seja você essa cuidadora, tá bom? Medo de perder o paciente para a morte e ficar desempregado. Esse é um dos medos que mais deixa os cuidadores ali paralisados, sabe? Gente, bota uma coisa em mente. Se nós somos chamados por um familiar para cuidar daquele idoso, na maioria das vezes é porque o idoso está adoecido, está ali numa finitude, com um CA, em fase final, que realmente tem um problema que está agravado ali naquela situação. E se nós somos chamados nesse momento, devemos nos preparar.
porque isso pode acontecer a qualquer momento no nosso atendimento. Então, não precisa ter medo. Aqui eu explico certinho como que vocês devem fazer para vencer esse medo. Medo de não saber cuidar do próximo paciente, do próximo idoso. Ora, eu estava com uma idosa que também tinha Alzheimer e ela faleceu. Então, o medo de vir para o novo idoso não deve me travar, não, pelo contrário, deve-se nos colocar em desafio e estar pronto para aprender. Então, não tenha medo do próximo. É desafiador? Então, você vai aprender, você vai ajustar o que você já sabe fazer, a forma como você já sabe cuidar do novo atendimento e vai ter novas proporções ali. Você vai apresentar novos projetos. Então, não tenha medo de você não saber cuidar, porque isso você vai saber cuidar, porque você é excelente, você é especialista e não precisa ter medo do novo, tá bom? Seja resiliente e você vai ver o quanto você vai se sair bem. O medo de cobrar o preço justo. Gente, não precisa ter esse medo, tá bom? Não precisa ter esse medo, por quê? Porque se a gente tem medo de cobrar por nossas horas de trabalho, pelo nosso aprendizado, pelo nosso profissionalismo, aquilo que nós vamos fazer ali no idoso, medo porque do familiar achar caro, gente, não precisa ter esse medo. O nosso trabalho, ele é baseado em pilares, que eu vou também explicar para vocês em um outro e-book sobre os pilares da precificação. Então, nós não vamos cobrar de qualquer jeito, não. Tem umas regras que você deve seguir, tem uns pilares que você deve seguir, por que que você está cobrando aquele valor. Então, se você, que é cuidadora, que vai estar ali cuidando, você acha caro, imagina um familiar. O que vocês têm que ter em mente é que ele vai estar adquirindo o melhor produto, a melhor cuidadora. Então, o melhor é, sim, um valor mais elevado, mas não é caro. Não tenho medo de cobrar o preço justo pelo seu trabalho, de forma alguma, tá? Então, aqui eu ensino como que você vai estar fazendo para cobrar o preço justo, tá? Ó, transparências, né? Transformar vidas cuidando. Esse é o que você vai colocar aí como base para você estar cobrando. E outro, ó, o preço deve conter pilares, como eu falei, e bases de sustentação. Você não vai cobrar o valor do nada, não, você vai ter base de sustentação. Medo da concorrência. Esse medo aqui, muitos cuidadores têm, gente, não precisa ter medo. Você é excelência, você tem o seu jeito de cuidar, você é especialista em cuidar de um idoso de uma forma em geral, mas você sabe o que você está fazendo. Você não está ali cuidando por cuidar, você vai transformar vidas, você vai transformar aquela realidade. Não é todo cuidador que tem isso em mente. A maioria dos cuidadores estão ali para fazer de qualquer jeito e não tem concorrência, porque o mercado é grande. A quantidade de idosos todos os dias precisando de cuidadores só aumenta, tá bom? E aí eu trago, né, muitas coisas ligando umas com as outras, que quando vocês adquirirem, vocês vão entender. Vocês que já estão aqui, né, já vão ler direitinho e vão entender. O medo de não saber, de não ser valorizada pela família do atual paciente. Esse medo trava as pessoas, tá, gente? Olha só. Para você ser valorizada, você tem que entender um processo. Não precisa exigir que as pessoas te valorizem. Isso é imposição. Da forma que você vai se comportar, que você vai trilhar o seu cuidado com a sua ética profissional, como que você está estando presente naquele atendimento, como é que você está fazendo? Você realmente é transparente, você é aquela pessoa que propõe o melhor para aquele familiar, sabendo o que está fazendo? Você é aquela pessoa de intriga ou não, você não gosta de conversa? Você realmente é ética? Então faça o que precisa ser feito. E, gente, ninguém precisa te aprovar, Deus já te aprovou, tá bom? Então, o familiar, se você é excelência, ele vai te agradecer, ele vai ser eternamente grato a você. Eu falo isso, gente, porque em todos os atendimentos que eu passei, as famílias, sim, são muito gratas comigo. Algumas me deixam até assim, meio envergonhada de tantos elogios,
de tantos mimos, de tantos presentes, de tanta satisfação que eles têm para com a minha pessoa, da forma que eu cuido. E é isso que eu desejo que vocês se tornem. O medo da represália da família. Esse medo aqui, vocês realmente precisam ser bem conscientes. Por quê? Se você é um profissional ético que faz tudo conforme precisa ser feito para ajudar aquele familiar, não tem por que você ter medo de represália. Se aconteceu algo porque você esqueceu, porque não foi, foi um acidente, você não queria que acontecesse, mas aconteceu, você esqueceu de fazer uma coisa que deveria fazer, chega para o familiar e conversa. Chega para o familiar e joga claramente o que aconteceu. E aí não precisa você ficar com medo ou esconder. Se você esconde, isso é um motivo que a família vai chegar e vai chamar sua atenção. Então, aconteceu, você esqueceu, gente, somos seres humanos, estamos, né, aí predispostos a estar esquecendo, deixar uma falha, isso é normal. Mas o que nós temos que ter em mente é que precisamos buscar o familiar e falar exatamente o que aconteceu. Medo do idoso vir a óbito no seu plantão, gente. Isso pode acontecer, mas cedo ou mais tarde, isso pode acontecer sim. O que você deve fazer é estar preparado para se isso vir a acontecer, né? Caso venha a acontecer no seu plantão, você precisa seguir o passo a passo, que eu também explico direitinho aí como você vai fazer. Comigo já aconteceu. E olha só, pasmem, eu estava preparadíssima. Foi a primeira e única vez que aconteceu até o presente momento, mas eu agi com uma naturalidade, com um profissionalismo que até o próprio familiar ficou abismado a forma como eu agi. Então, é um passo a passo que você deve seguir e está descrito aí como que você deve fazer, tá bom? Enquanto o familiar não chega, você é quem precisa fazer ali as primeiras ações que você precisa fazer, tá? Então, seja esse profissional que não precisa ter medo, gente. Medo, como eu falei, né? Ele nos paralisa, ele impede que nós sigamos adiante, fazendo o que sabemos fazer de melhor, que é cuidar de idosos, que é transformar vidas, fazer o que precisa ser feito sempre. Então, transformar vidas cuidando é o meu propósito. E aí vem a conclusão. Então, gente. Esse e-book está recheado mesmo. O passo a passo que eu vou falar aqui para você vencer esses medos que eu citei aqui, tá? É como eu falei, tem vários medos, mas esses são os principais. São os que eu mais escuto durante aí a minha lida, né? Cuidando de idosos, lidando com equipes, trocando plantões. Então, assim, tem alguns que eu já passei por eles, sim, principalmente, né, o medo de perder o idoso no meu plantão e aconteceu, mas eu estava preparada. O interessante é você estar preparado para qualquer uma dessas situações. Ser ético, ser profissional, cuidar com profissionalismo. E eu tenho certeza que não precisa você ser paralisado por esses medos, tá? Venha ser o melhor cuidador e cuidadora que vocês conseguem. E eu tenho certeza que vocês vão lotar a agenda, vocês vão conseguir aí alavancar a profissão de vocês e assim vão poder ganhar melhor cuidando de idosos. É possível sim. Então, sejam bem-vindos, aproveite esse e-book e também eu tenho um e-book, Os Pilares da Precificação, porque não adianta você ser excelência, vencer todos os medos, estar preparado e não saber precificar as suas horas de trabalho. Você pode ganhar dinheiro, sim, cuidando de idosos, mas você precisa chegar naquele valor justo, e para isso tem pilares. O preço não é feito de qualquer jeito. Não é seguindo tabelas aí, umas tabelas que às vezes não tem nada a ver, que você vai conseguir aí ao longo prazo realmente conseguir ter uma carreira sólida, sabe? De confiança das pessoas te buscarem e querer você no atendimento. Então, nesse outro e-book que eu vou deixar descrito, tem um linkzinho aí no final desse e-book para você ser direcionado, né? Para o outro e-book, caso assim o desejem. Então, meu muito obrigada. Espero que vocês aproveitem este e-book que foi preparado especialmente para vocês. Vem que temos muito mais aprendizados juntos. Muito obrigada.